Olá, pessoal, tudo bem? Hoje pela manhã nós falamos sobre uma reflexão de um menino, um aluno e um professor. Em um determinado dia de aula, um aluno saiu para o recreio. Quando ele retornou, o relógio dele de pulso não estava mais dentro da mochila. E aí ele reclamou: professor, no intervalo alguém pegou o meu relógio. O professor brilhantemente disse: todos coloquem a mochila atrás, na cadeira atrás, debrucem na mesa e fechem os olhos, que eu vou fazer uma revista nas bolsas. Então todos fizeram, agacharam suas cabeças com os olhos fechados e as mochilas lá atrás. E o professor começou, revistou uma, revistou outra, revistou outra, revistou outra, e tá. E o professor achou o relógio, mas não contou para ninguém. E fez de conta que ainda estava procurando o relógio em outras mochilas. Ao terminar todas as mochilas, mesmo após ter encontrado o relógio, ao revistar todas as mochilas, agora ele pede que todos levantem a cabeça e encerrou a aula. Quando foi encerrada a aula, ele chamou o menino, o qual o relógio tinha sido roubado. Ele chamou o menino e entregou o relógio. Filho, tá aqui o seu relógio. Ok. Mas ele não disse nada para o menino que tinha pego. Morreu a história, todo mundo para casa. Passaram dias, passaram meses, passaram anos. Passaram-se em torno de 40 anos. E aí, certo dia, o professor andando na rua, e nesse mesmo dia, nessa mesma rua, nesse mesmo horário, o aluno qual havia pego ou roubado o celular do amiguinho. E ele reconheceu o professor, disse: professor, tudo bem? Eu sou o fulano. E o professor: desculpa, eu não lembro. Pois é, o senhor não lembra, mas eu lembro muito bem do senhor. Sabe, professor, um dia o senhor me deu uma correção que eu nunca mais esqueci. É? E ele contou a história sobre o relógio. Que o professor nunca expôs ele à vergonha. Que a cala do professor deu-lhe uma grande lição de moral. E eu fiquei pensando, às vezes o nosso silêncio fala mais que nosso grito, às vezes o nosso silêncio fala mais que nossa voz. Voz de ira, voz de querer corrigir, mas às vezes o nosso silêncio fala muito mais. E aquele aluno disse: professor, naquele dia o senhor não me expôs à vergonha. E eu saí de lá muito constrangido. E eu saí de lá pensando: eu quero ser como esse professor, eu quero ser como esse homem. E eu me tornei hoje um professor. Mas a lição que o senhor me deu, eu levo para o resto da minha vida. E me lembrou da passagem bíblica, quando José de Arimateia, um homem muito rico, ele cobriu o corpo de Jesus, cobriu a vergonha de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele não tinha um sepulcro para ser enterrado. Ele não tinha um lugar para ser colocado. E José de Arimateia, que ouvia falar de Jesus, José de Arimateia, que era daquela época um homem muito rico, ele decide então fazer o quê? Ir a Pôncio Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pediu aos discípulos, pediu a Maria, pediu a Pilatos: me entregue o corpo. E quando o corpo de Jesus foi entregue, ele cobriu, ele envolveu o corpo de Jesus com linho. Linho hoje é caro. Eu lembro quando minha mãe comprava só linho para fazer as roupas dela. Era muito caro. Agora, naquela época,
era muito mais caro ainda. Entendeu? O que eu aprendo com isso? José de Arimateia deu o melhor para Jesus. Deu o sepulcro, que não tinha sido usado ainda por nenhum familiar, que estava esperando talvez o sepultamento dele, a morte dele. Mas ele doou isso para Jesus. Eu entendo que José de Arimateia, o que ele fez? Ele desejou cobrir o corpo de Jesus, que estava exposto à vergonha. Aquele professor, o que ele fez? Ele cobriu o corpo, ele cobriu a vergonha daquele menino. Ele não expôs. E às vezes, o não expor, como aquele professor fez, pode ser uma grande lição de vida. Assim como foi para aquele aluno. Aquele aluno sentiu-se tão constrangido. Aquele aluno sentiu-se tão acanhado que ele disse: eu quero ser como esse professor. Ele não me expôs. Aquele dia, diz que segundo aquele aluno, foi o dia mais importante, um dos dias mais importantes na vida dele. Então, o que eu quero dizer para você? Saca só. O que eu entendo? Às vezes nós temos algum amigo, alguma amiga ou alguém da família que está fazendo alguma coisa que não nos agrada, ou que é errado. E eu preciso do quê? Eu preciso de ser um professor como aquele homem. O professor no sentido de ter sabedoria, de ser sábio nas minhas decisões. Como eu vou corrigir? Como eu vou corrigir? Eu corrijo com amor? Eu corrijo com grito? Ou eu vou sair falando para todo mundo dessa fraqueza ou dessa deformação? O que você tem feito? A duras penas eu tenho aprendido que cobrir o corpo do teu irmão, da tua irmã, de um amigo, da igreja, de um patrão, é a melhor atitude que nós tomamos. Fazer com os outros o que nós gostaríamos que fizesse para nós. A correção no amor. A correção sábia. E aquilo, às vezes o não falar nada, já traz sobre o outro um peso, uma consciência do que ficar. Você viu? Você fez? A pessoa já errou. A pessoa já está arrependida. A pessoa já está se sentindo mal por isso. Por que vou eu lá apedrejá-la? Por que vou eu lá fazer com que ela se sinta mais pressionada? Pior do que já está. Por que faria eu isso? Estaria eu extraindo dela alguma coisa boa? Vamos pensar sobre isso? O que nós temos feito? Quando nós sabemos de uma fraqueza, ou quando nós sabemos de um pecado, ou quando nós sabemos de uma fala, ou quando nós sabemos de uma atitude que alguém fez errado. Criticamos, julgamos. Oi. E aí? Isso é para mim primeiro. Mas quero deixar isso também gravado para você. Quem saiba, sirva para você. Ok? Eu não sou professora. Nem professora como profissão e nem professora da vida. Não. Não sou mestre. Eu sou aluna ainda. Um dia pretendo ser uma professora, uma mestre. Mas hoje eu sou aluna. Como você também estou aprendendo a lidar com as situações da vida.
Mas aí você tem então esses dois exemplos, do professor que não expôs a vergonha e de José de Arimateia, que também não expôs o corpo de Jesus à vergonha. Ele desejou cobrir o corpo de Cristo, envolveu o corpo de Cristo sobre os lençóis de linho, que na época era muito caro, mas era o precioso que ele tinha. Então, faz assim. Você quer o precioso das pessoas? Dê o precioso também para as pessoas. Sacou? Muito lindo, né, pessoal? Eu sou apaixonada pelas lições que a vida tem nos dado. Mas daí você tem que ser um aluno, né? Nós falamos esses dias, postamos lá no Facebook também e também no YouTube, que um erro, ele só continua sendo erro se nós não aprendemos nada com ele. Mas se nós aprendemos com os nossos erros, eles deixam de ser erros. Fechou? Até a próxima. Fique com Deus.